A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos e irmãs, seguidores, inscritos e todos aqueles que estão fazendo parte desse projeto, confrontando os pecados e se inscrevendo e fazendo parte, compartilhando. Porque nós, irmãos, se você encontra esses vídeos meus lá no YouTube, e você dá uma paradinha para ver o que é, quem está falando, o que estou falando, e você gosta e fica ouvindo, é porque Jesus tocou no teu coração a palavra. Não desista, continue assistindo, que você vai aprender, irmãos. Por isso, o canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes no YouTube, ele veio para ficar, ele não veio para ser temporário. E é para nós se reunir em grupos, grandes pessoas, um grande número, multidões de pessoas, uns aprendendo e passando para outros. E porque essa obra não é minha, essa obra é do Senhor Jesus, irmãos. Porque eu prego a palavra, eu ensino vocês, eu oriento, eu mostro para vocês o que veio, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer, segundo o que está escrito. Porque eu estudo a palavra. Entenderam? Eu estudo a palavra. Eu tenho tempo para isso. E esse tempo que eu tenho para me estudar a palavra é que eu tenho também tempo para falar para vocês, ensinar. Porque Jesus disse, examinai as Escrituras para que ninguém vos engane. Examinai as Escrituras porque pode ter nela, pois tem nela a salvação. Entenderam? Vigiai e orai sem cessar para que não caia em tentação. E hoje, meus amados irmãos, cheguei em casa de tarde, 4h pouco. Aí minha esposa estava ouvindo, ela gosta muito de ouvir aquele pastor Antônio Júnior, e ele estava entrevistando um outro cara. E esse pastor Antônio Júnior já começa que hoje ele falou, tem duas falhas comigo que eu ouvi falar. As pessoas, a atitude dele que tomou, a visão que ele tem. E hoje eu vou mostrar para vocês na palavra, meus irmãos, a respeito desse cara que estava falando lá no programa do Antônio Júnior, a mentalidade dele, a maneira que ele está vendo as coisas, como ele está pregando a palavra errado. Eu estou trabalhando aqui, irmão, confrontando os pecados, e esse cara, eu nem sei o nome dele. Eu já cheguei na metade da entrevista dele lá, e eu fiquei ouvindo. Esses tipos de pessoas são os falsos crentes, os falsos profetas, os anticristos, irmãos, que estão pregando coisa errada. Na Bíblia, irmão, eu tenho pregado aqui em vários lugares, várias partes na Bíblia, até em Apocalipse mesmo, tudo que está escrito ali. Os tipos de pessoas que cometem os pecados que não herdarão o reino dos céus. E o cara ainda está falando que diz que não sei o quê, porque o arrependimento, a libertação é para o povo da terra. E a salvação é para o povo do céu. Nesse ponto até eu concordo com ele. Mas o cara, para estar falando isso, que o cara para se libertar, ele precisa se libertar, irmão. Porque para você chegar na salvação, você tem que passar por 6 projetos, irmão. 6 processos, aliás. 6 processos. O 7º é a salvação. E é isso, meus amados irmãos, que eu tenho para falar para vocês, contradizendo isso que ele falou. Ah, porque você quer salvação, você aceitou Jesus, você não sei o que, já está salvo. Engano dele, irmão, engano dele. É a mesma coisa que eu falar para você, ó, senta aí, fica sentado no sofá, que Deus vai te dar a chave do carro, vai te dar dinheiro para colocar dinheiro na tua conta, e te dar a chave de carro, de casa, e você fica deitadinho no sofá esperando. É a mesma coisa, é isso, irmão. Até pior ainda. Porque se você não confrontar os pecados,
não se libertar totalmente dos pecados, se purificar, você não vai para o céu, não vai ser salvo. Isso é bíblico, está escrito aqui, irmão. E o que ele fala é lago de fogo, irmão. Lago de fogo, não é brincadeira, irmão. Olha que eu fiz a comparação. Tá, hoje estava falando, ontem de noite, já estava falando ali. Olha, são 3 partes que Jesus colocou as parábolas dele. Semelhança. Olha qual é a parte lá em Mateus 3,10, irmão. Demais o machado está posto sobre a raiz das árvores. Toda árvore que não estiver dando frutos, bons frutos, ainda está especificando, não estiver dando bons frutos, será cortada e lançada no fogo. Vocês estão entendendo, meus amados? Lá em João 15 também está falando a respeito disso aí. Que ele é a videira verdadeira, no verso 6. Que todo ramo que estando nele e não estiver dando fruto será cortado e lançado no fogo. Agora você veja, baseando nessa palavra que está escrita, irmão, que Jesus falou. Agora o cara vem falar que a maior facilidade é já se aceitou Jesus, já está salvo. Isso é totalmente enganado, irmão. A salvação ele tem que passar por vários processos. Primeiro, você tem que entender que você foi chamado, você foi escolhido, você é um povo de Deus. Porque nem todos são povo de Deus. Mas todo aquele que se arrepender dos seus pecados, ouvir a palavra e tomar a decisão de se converter, vai ser salvo. Porque Jesus veio para salvar o mundo. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o pecado que está cometendo, não importa o que você fez e o que você está fazendo. O que Jesus quer é que você tome uma atitude de você mudar de vida, parar de cometer o pecado e começar a praticar o bem, fazer as coisas certo. Aí você entra num processo de santificação. Quanto mais pecado você elimina da tua vida, e você começa, mais bem você começa a fazer para as pessoas, dentro dos mandamentos de Deus, que é amar teu próximo a ti mesmo, mais santo você vai ficando. E quando você consegue chegar num nível de você se libertar de todos os pecados e começar a pregar a palavra de Jesus e só fazer o bem, as coisas mudam para você totalmente como estão mudando para mim, irmão. Eu sou testemunha disso. E ele vem falando assim, que salvação, falando com a maior cara, assim, com uma coisa que diz assim, é salvação, vamos lá no barzinho, vamos lá no bar tomar uma cerveja. Não é assim não, irmãos. O tom de voz que ele está falando é um tom bem arrogante, ignorante, neutro, sem autoridade, sem coisa. E isso é um perigo, irmão, para esse povo que não conhece a palavra. Ah, mas então eu estou salvo, porque eu não estou fazendo isso? Tome cuidado com isso, irmão. Porque quando Jesus veio para salvar o mundo e perdoar nossos pecados, todo mundo está no pecado. Todo mundo. Não tinha um justo, nenhum salvo. Todo mundo. Aí aqueles que começaram a ouvir Jesus, crer que Jesus é o Filho de Deus e ele veio para salvar o mundo, ele começou a mudar e seguir Jesus, esse foi os que foram se arrependendo dos seus pecados, conhecendo o caminho e seguiram. E estão seguindo até hoje. Esses são os que estão no caminho da salvação. Mas esses que ouvem a palavra e continuam na ganância, na vaidade, na ignorância toda aqui, estão correndo o risco de perder a salvação. Porque para a salvação é só para santo, puro.
Isso precisa de um esforço muito grande, irmão, muito grande. Isso exige tempo. Eu vou falar para vocês aqui, irmãos, que está escrito em Romanos, no capítulo 10, verso 8. O que está escrito aqui? Aqui já é um ponto mesmo de que você tem que tomar atitude da tua vida. Porque você está com a palavra na tua boca, está bem perto de você, você já ouviu a palavra de Deus, que não ouviram, mas estão ouvindo e vão ouvir. Romanos 10, 8 diz, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você precisa crer verdadeiramente em Jesus e crer, confiar nele. Deixar que ele age na tua vida. Olha o que a promessa dele que está falando lá em Mateus 6,33, irmãos. Busque primeiro o reino de Deus e a tua justiça. E a sua justiça e demais coisas serão acrescentadas. A partir do momento que você, irmão, começar a ouvir a palavra e começar a crer que Jesus vai cumprir com essa palavra, com essa promessa dele na tua vida, a partir do momento que você entra no processo de santificação, você vai receber, porque eu estou recebendo. Eu estou recebendo. Tudo que eu peço para ele, ele me atende. Está escrito lá em João 14, 12. Ele diz, em verdade vos digo, que aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e maior do que essas farão. Porque eu vou para meu Pai. Eu vou para meu Pai. E tudo que pedires, eu o farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo que pedires em meu nome, eu o farei, o será feito. Ele fala 2 vezes ali. Será que Jesus é mentiroso, é tratante, é falsante, é enganador? Por isso é preciso crer em Jesus, entender e ter certeza nisso nele. Entenderam? E vamos mais aqui ainda. Visto que com o coração se crê para a justiça. Olha só, irmãos. E com a boca se faz confissão para a salvação. Olha só, irmãos. Visto que com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porque não há diferença entre judeu e grego, porque mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora o cara vem falando para mim, você que crê em Jesus já está salvo. Não é assim, não. Você tem que passar pelo processo de santificação, de purificação.
Entenderam, irmãos? Ó, 2 vezes para você será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito? Como está escrito? Quão formoso aos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos os obedecem ao Evangelho, pois nem todos obedecem ao Evangelho. Agora vamos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 14. Como que você vai estar vivendo no pecado se você vai estar na salvação, vai ser salvo? Pode dizer que está salvo, se está cometendo pecado, não está cumprindo com os mandamentos de Deus, praticando e pondo em prática a palavra, vivendo a palavra e guardando os mandamentos do Senhor? Não tem, irmão, não tem como. Veja aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e o maligno? Isso é demais, irmão. E que concórdia há entre Cristo e o maligno? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Ou você é fiel ou você é infiel. Para Deus não tem meio termo. Ou você é santo ou você é um pecador, um condenado. Não existe isso, irmão, querer andar empurrando com a barriga. Depois, esse depois, irmãos, vai ser tarde demais. Porque daí Jesus vem e você não entendeu nada. Aí Jesus sobe e depois você fica. Entenderam, irmãos? Porque o depois, ele é o maior inimigo do crente. Depois eu faço, depois eu oro, depois eu estudo a palavra, aí depois isso aqui tudo. E o diabo não espera por depois, para ele é agora. Abriu a brecha, ele entra e te arrebenta, irmão. Entenderam? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Promessa de Deus, aqueles que estão dele, que estão vivendo. Ele vai estar no meio de nós, irmãos. Olha para lá, olha a recomendação que ele fala aqui, irmão. Pelo que sai, olha só, irmão, presta bem atenção aqui. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toquei nada imundo, e eu vos receberei. Promessa de Deus, irmão. Mas essa promessa só vai ser para aqueles que estiverem em santificação. Não é para os ímpios, não é para os incrédulos,
E não é para os idólatras. É para aqueles que crê em Jesus. Olha o que está escrito, ontem eu falei, hoje eu vou confirmar de novo a respeito que eu estou pregando Jesus. Eu estou trazendo vocês a Jesus, eu estou convidando vocês. Ó, João 14, 21, irmão. Ele não faz acepção de pessoa. Você pode ir lá que toda vez que ele fala alguma coisa, ele fala aquele que. Eu não falei ali em João 14, 12? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. João 14, 21 diz: aquele que ouve as minhas palavras e guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então você vê que ele precisa ter, irmãos, uma comunhão total com Jesus. Porque ele disse ali em João 15, 14 mesmo, ele falou que ele é um com o Pai, assim como nós somos um com ele. Olha que afinidade nós precisamos ter. Agora, será que se andar de qualquer jeito aqui já está salvo? Não está. Ah, só Jesus, já está salvo? Não está. Olha o que está escrito em Mateus 7, 21. Está escrito lá, a mensagem é quem entra no reino dos céus. Diz assim, naquele tempo, muitos me dirão em meu nome, Senhor, no teu nome nós pedimos demônio, teu nome fizemos maravilha, teu nome fizemos isso aqui, fizemos demônio, não sei o quê. O que Jesus vai falar para ele? Olha a obra que eles estavam fazendo. Expelindo demônio, curando os enfermos, operando maravilhas. Mas Jesus disse, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vós que praticai a iniquidade. Quer dizer que estavam fazendo milagre, fazendo um monte de coisa, estavam em iniquidade. Não herdarão o reino do céu, não entrarão. Vocês vejam, irmão, que é sério, a salvação é sério. Não é para brincadeira, não é para ficar aí, sabe? Bonitinho aí, seguindo o curso do mundo, usando as modas do diabo, tomando a cervejinha, fazendo festinha, indo para a praia no lugar das nudez. Santo é separado, irmão. Não anda como o ímpio anda. Não anda para o lugar dos ímpios. Entenderam, irmãos? Se você deseja a salvação, você precisa mudar a tua vida radicalmente. Porque parcialmente não vai herdar o reino dos céus. Está escrito, irmão. Olha o que está escrito lá em João 17, 20. Promessa de Jesus de novo, mas olha o estado que ele falou, o tipo de pessoa que vai ser salvo. Jesus falou, eu não intercedo só por estes que já estão com ele, mas por todos aqueles que ouvir a minha voz, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, esses ainda vão ser salvos. Você vê que aí ele não colocou condições de pecado, e nem condições de pessoa, raça, países, né, nação, nada. Ele falou aqueles que. Mas só que essa palavra, aqueles que precisa de ser fiel, verdadeiro, praticar a palavra, viver a palavra. Pelo contrário, irmão, não vai fazer efeito nenhum. Não adianta ir para a igreja, ficar lá sentadão, lá ouvindo show gospel, dar o dízimo e a oferta e vir as costas e vir embora. Isso aí não vai te salvar nada, irmão. O que vai salvar você é você estudar a palavra, praticar, crer em Jesus e viver com ele, para ele. Fazer o que está escrito. Aí sim você pode dizer,
eu sou santo, eu estou salvo. Porque aí você estuda a palavra, irmão, e tudo te mostra para você aqui os pecados que te condenam e como você tem que viver e como se defender dos pecados. Quem são teus inimigos? Ele te ensina tudo, irmão. Fica fácil para você. Como que você pode ser um bom profissional na tua área que você escolher, se você não conhece o material que você vai usar, a ferramenta que você vai usar para executar o trabalho, a resistência do material, o tempo de uso, a garantia do teu serviço? Se você não sabe fazer, você quer fazer, mas não sabe, vai fazer tudo errado e vai ser reprovado pelo teu cliente. Primeiro, um bom profissional, vou ter 5 itens principal por causa de dizer que ele é profissional, que é um bom profissional. Primeiro, ele tem que ser responsável pelo horário, porque as pessoas contam muito com o horário. Se você marcou 7 horas, chega lá 15 para as 7. Você vai ter o louvor do cliente. Você vai fazer o serviço. Você vai ver o material que tem. Você tem que aproveitar o máximo do material. Fazer o serviço bem feito. Manter o ambiente limpo. Tratar o cliente bem. Fazer o serviço que o cliente quer, não o que você quer. Porque eu recebi várias reclamações de pessoas que mandam embora o cara chega lá e fala, eu não quero desse jeito. Não, mas eu vou fazer desse jeito que é mais fácil. E faz uma porcaria. Quer dizer, ele foi lá, ele está sendo pago para fazer o que o dono quer, não é o que ele quer. Porque ele está fazendo serviço para o outro, não para ele. A moral, o respeito. Entenderam? Tudo isso, irmão, isso faz parte de um profissional. Se você não estiver faltando um desses, você não é profissional. Você é meia boca. Como diz outro, marreteiro, picareta. Entenderam? Então, em tudo exige um conhecimento, uma série de coisas para fazer. Para você aprender, para você ser um bom profissional. No plano espiritual, a mesma coisa, irmão. Você tem que conhecer a palavra, conhecer os pecados, saber em quem você tem domínio sobre o mal. Entenderam? Então, isso, irmãos, tudo requer coisas, sacrifício da gente. Então, meus amados, que eu tenho para falar para vocês, vi 2 coisas aqui, irmãos, que para ser salvo precisa de crer em Jesus, viver para Ele. Ontem eu falei de amor de Deus, filhos de Deus. E isso, irmão, para ser filho, tem que ser obediente à palavra, guardar a palavra, praticar, fazer o bem, arrancar do teu coração todas as coisas erradas, o mal. Não está escrito lá em João mesmo, está escrito que se você diz que ama a Deus e odeia teu próximo, é mentiroso, falso. Como que você pode odiar a obra, a criação de Deus e dizer que ama o Criador? Não existe isso, irmãos. Para você crer em Deus, você precisa crer no Filho que foi enviado por Ele. Quem honra o Filho, honra o Pai. Como que você pode dizer que ama a Deus se você não ama o Filho, que é Jesus? Ignora Ele, que é o cabeça da igreja, o Salvador, o juiz. Estão entendendo, irmãos, que é uma série de coisas, de processos que tem, de itens, de fatos, hábitos que você precisa conhecer para você ser salvo ou para você se dar bem na tua vida. Tudo requer caráter, dignidade e responsabilidade. E isso tudo exige tempo e dedicação.
Pelo contrário, você é meia boca. É o depois eu faço, depois eu vou. Entenderam? Então, irmãos, tudo isso, irmão, requer da gente, requer de nós. Não é de Deus, né? Você não tem que esperar nada de Deus, irmão. Você tem que fazer as coisas certas para que Deus te aprove e te receba como filho. Entenderam, meus amados irmãos? Deus não, ele não dá satisfação para ninguém. Uma vez, aí você logo foi em 75, que eu cheguei aqui em Curitiba, eu estava indo, me lembro um lugar ali, parece que no Rebouças, por ali. Não lembro que lugar ali. Tinha um outdoor lá, uma placa bem grande, com uns 4 metros de comprimento, de coisa, 3 e pouco, por 2 e pouco de altura, com letra desse tamanho assim, ó. Estava escrito lá: Deus é Deus sem você. E você sem Deus, quem é? E aí um ponto de interrogação ali, ó. Entendendo? Aí você falando, aí fica a pergunta. Você é alguma coisa sem Deus? Se você acha que você não é nada sem Deus, então você pega Ele. Entenderam, irmãos? Porque um peixe, dentro da água ele tem vida, fora da água ele não tem vida. E se tirar um peixe da água, o peixe vai morrer, porque não pode viver sem a água. Mas a água pode viver sem o peixe. Entenderam? E assim por diante. A planta precisa da terra. Se arrancar a planta da terra, a terra vai continuar sendo terra. E assim por diante, irmão. Se você for para o inferno, Deus não vai deixar de ser Deus. Jesus não vai deixar de ser Jesus. Mas você vai ser condenado. Você vai ser arrancado da presença de Deus. Entenderam, meus amados? Você vê, isso tudo é estudo que a gente dá para confrontar os pecados. Você vê que aqui não condena ninguém, não obriga ninguém, só alerta, avisa, orienta e exorta. E a palavra exortar é animar, encorajar e aconselhar. E é o que eu estou fazendo com vocês todos os dias, para vocês aí. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe vocês. E amanhã estarei aqui de novo, pelo canal Caminho para a Salvação de Ariantu no YouTube. Se inscreva, compartilhe, indica a outros, irmão. Domina os pecados, porque quem não domina os pecados é dominado por eles. Mudar é preciso, permanecer é ser escravo de si mesmo. Tudo que for fazer, faça bem feito, para que depois da tua morte ele permaneça. Amém, irmãos? Fica essa palavra com vocês. E que Deus abençoe a vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Nesse mesmo horário estarei aqui com outra mensagem de avivamento na tua vida. Liberte-se do pecado e seja salvo. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.